Olá, amigos e irmãos. Aqui é o pastor Carlos Alcântara. Eu sou da Junta de Missões Nacionais e coordeno o projeto da Junta com os povos indígenas. Somos da coordenação de povos indígenas da Junta de Missões Nacionais. Temos vários projetos ao redor do Brasil, no norte, no centro-oeste e no nordeste brasileiro. Tem sido um desafio e, ao mesmo tempo, uma grande bênção ver o Evangelho avançar entre os povos indígenas do nosso país. E eu quero saudar os irmãos e amigos que estão conosco participando do programa Palavra Viva. Sejam todos bem-vindos. Deus os abençoe. E nesse momento eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão. E esse texto vem uma afirmação de Jesus em Mateus capítulo 24, verso 14, quando ele afirmou: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, quanta caetne, a todas as etnias, então virá o fim." Essa afirmação de Jesus vem em resposta à inquietação dos discípulos a respeito de uma pergunta escatológica gerada por uma afirmação de Jesus a respeito da destruição do Templo de Jerusalém. E o texto diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse: "Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." E em seguida, o versículo 3 nos diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: "Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século?" E ele lhes respondeu: "Vede que ninguém vos engane." Jesus conclui a sua exposição sobre o cenário do fim com a afirmação de que o fim está condicionado à pregação do Evangelho a todos os povos. E pensando em povos ou etnias ou grupos de povos, estudos apontam que há 17.100 povos espalhados no globo terrestre, ou grupos de pessoas, que é também uma expressão que se refere aos grupos de povos. E pesquisas recentes apontam, meus irmãos e amigos, que dentre esses 17.100 povos, 7.100 deles são considerados povos ainda que são carentes de ouvir a mensagem do Evangelho. E dentre esses 7.100 povos, há 4.000 que são considerados alcançados, ou seja, tem menos de 2% de presença evangélica, ou melhor, não alcançados, representando 2% de presença evangélica. E 3.100 povos têm de 0 a 1% de presença, ou menos que 1% de presença evangélica. Então vejam que é um desafio gigantesco ainda para a igreja militante do século XXI, alcançar esses 7.100 povos. Mas a boa notícia é que há um crescente movimento de plantação de igrejas ao redor do mundo, a partir do contexto do Brasil. Tem um movimento chamado 2414, que faz pesquisas, faz uma leitura do contexto da evangelização no mundo, que engloba também vários movimentos de plantação de igrejas,
E esse movimento 2414, que é baseado exatamente na afirmação de Jesus, que o evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então viria o fim. Então esse movimento faz essa leitura do avanço da igreja, e muitos povos hoje estão sendo contemplados com a pregação do evangelho. Quando olhamos, por exemplo, para o movimento de tradução da Bíblia, em 1999, haviam 3.000 línguas sem qualquer iniciativa de tradução das Escrituras. Mas foi criado um movimento chamado Visão 2025. E a Visão 2025 impactou profundamente o movimento de tradução da Bíblia e reduziu um trabalho que a expectativa era de 150 anos para 30 anos de trabalho, 25 anos de trabalho. Esses 25 anos, mais que 2.000 línguas foram alcançadas. E o número de 3.000, cuja expectativa era de alcançá-las em 150 anos, caiu significativamente para 800 línguas. Então o evangelho tem avançado, mas ainda temos grandes desafios. Em Atos, capítulo 1, capítulo tão conhecido, quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ali no contexto, em Atos 1:6, Jesus fez a promessa lá no capítulo 1, verso 4, que viria o Espírito Santo, e os discípulos ficaram com uma certa expectativa e perguntaram se ali seria o tempo em que Jesus restauraria o reino a Israel. E Jesus responde a uma pergunta escatológica com uma ordem missiológica. E o texto diz: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: em mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e até os confins da terra. Notem que a única resposta de Jesus à inquietação dos discípulos foi: sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqui nós temos a ordem do tanto quanto. E ao refletirmos nesse mandato do Senhor, nós chegamos ao final deste programa Palavra Viva. Obrigado por tirar uns instantes para ouvir a palavra de Deus e os desafios que ela traz para nós. Minha oração é que sejamos obedientes ao mandato do Senhor por meio da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe para que os confins da terra temam o nome do Senhor. Deus lhes abençoe. Amém.